Há quase 2000 anos, na sexta-feira mais importante da história de Jesus, ele morreu por crucificação, uma terrível, dolorosa e agoniante forma de morte. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registraram detalhadamente os eventos relacionados a esse momento, destacando que sua morte envolveu mais do que apenas sofrimentos físicos. O testemunho bíblico ressalta que a morte de Jesus Cristo foi significativa em vários aspectos, provavelmente ocorrendo após 3 anos do início de seu ministério público, quando ele tinha cerca de 33 anos de idade. No entanto, determinar o ano exato de sua morte não é fácil, devido a um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente, resultando em uma diferença entre 4 e 6 anos. Antes de morrer na cruz, Jesus foi submetido a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso na quinta-feira, traído por um de seus discípulos enquanto orava no Getsemane. Em seguida, Jesus foi levado ao Sinédrio, uma espécie de suprema corte judaica reunida em Jerusalém, onde foi acusado de blasfêmia e condenado com base em falso testemunho. Entretanto, o Sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte, sendo necessário o aval do governo romano da província. Por isso, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, na época Pôncio Pilatos. Embora temesse possíveis implicações políticas, Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus. Ele chegou a enviá-lo para Herodes Antipas, mas Jesus foi devolvido a Pilatos, e este acabou cedendo ao pedido dos judeus pela morte de Jesus, resultando na pena final. Jesus foi então cruelmente açoitado, sendo o instrumento utilizado uma suíte feita de madeira e couro com pontas afiadas, ganchos e peças de metal que cravavam no corpo da vítima, arrancando pedaços de carne e causando feridas profundas que afetavam até mesmo os órgãos internos. Além da tortura física, Jesus também enfrentou tortura psicológica, sendo moralmente afrontado de diversas formas. De acordo com relatos bíblicos, os soldados romanos não perderam a chance de zombar de Jesus, que foi reconhecido como o Rei dos Judeus. Eles vestiram Jesus com roupas que simulavam vestes reais e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, causando um intenso sangramento. Alguns estudiosos sugerem que o tipo de planta usada para fazer essa coroa tinha espinhos tão fortes e afiados que podiam atingir os nervos da cabeça, resultando em agudas dores. Além disso, os soldados cuspiram em Jesus e o espancaram na cabeça com um caniço. Após essa sessão de tortura, Jesus foi levado para a execução, como era costume na época, fora dos limites da cidade. Ele teve que carregar seu próprio instrumento de execução, que geralmente era apenas a trave horizontal da cruz, pesando cerca de 20 quilos. No entanto, em alguns casos, os condenados eram forçados a arrastar a cruz completa, que pesava cerca de 80 quilos. Não temos certeza exatamente do que aconteceu com Jesus, mas sabemos que, devido à flagelação que sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão Cirineu. No local de sua morte, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal, de aproximadamente 13 centímetros de comprimento, causando grande sangramento e intensa dor na vítima que, em seguida, era erguida na cruz. Pilatos também ordenou que fosse colocada na cruz de Jesus uma placa que o identificava publicamente como o Rei dos Judeus. A crucificação era considerada uma forma extremamente humilhante e dolorosa de execução naquela época. A crucificação, provavelmente originária entre os persas, acabou sendo adotada pelos romanos. No entanto, um cidadão romano jamais poderia ser condenado à morte por crucificação. Essa pena era reservada apenas para escravos e os piores criminosos. Durante a crucificação, o condenado era despido e exposto publicamente, sofrendo fortes cãibras, intensa dor de cabeça e sede, enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, pés e no restante do corpo, resultantes do açoitamento prévio.
Em alguns casos, aves de rapina podiam começar a arrancar parte do corpo da vítima ainda viva, tornando a morte por crucificação lenta e prolongada, durando horas ou até dias. Geralmente, a morte ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco, devido à exaustão. Em alguns casos, para acelerar o processo de morte, os condenados tinham suas pernas quebradas. De acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Durante a crucificação, ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra, que ele recusou. Posteriormente, os soldados também lhe ofereceram vinagre em uma esponja. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Sua morte foi testemunhada por algumas pessoas próximas, incluindo sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério. Entre os discípulos, parece que apenas o apóstolo João estava presente durante sua morte. Enquanto algumas pessoas ficavam angustiadas ao ver Jesus morrer, outras continuavam proferindo insultos contra ele. Durante sua crucificação, Jesus pronunciou várias frases emblemáticas que apontavam para sua plena humanidade, divindade e o propósito de sua obra redentora. Durante a crucificação de Jesus, ocorreram fenômenos extraordinários, como densas trevas que duraram cerca de 3 horas, um grande tremor de terra que abalou Jerusalém e a partição do véu do templo de alto a baixo. Fisiologicamente, não podemos determinar com precisão a causa da morte de Jesus. Se por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. No entanto, sabemos que sua morte aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Algumas pessoas que testemunharam a crucificação compreenderam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Para verificar sua morte, um soldado cravou uma lança em um dos lados de seu corpo, fazendo sair sangue e água. Ao contrário dos outros condenados, o corpo de Jesus foi retirado da cruz na sexta-feira e sepultado em um túmulo novo, de onde ressuscitou ao 3º dia. Ao analisarmos o significado da morte de Jesus, percebemos que seu sofrimento ultrapassou o tormento físico. Ele suportou algo que nenhum ser humano jamais poderia suportar. Sua morte revelou a ira de Deus contra o pecado, experimentando a dor da separação e do abandono, sendo abandonado pelo Pai na cruz. Jesus trocou sua glória divina por uma cruz de madeira para carregar nossos pecados. Ao mesmo tempo, a morte de Jesus também revelou a extraordinária manifestação da graça e do amor divino. Sua morte não aconteceu porque Deus precisava nos amar, mas porque, pela grandeza da sua vontade, decidiu nos amar desde antes da fundação do mundo. A morte de Jesus foi o cumprimento de um decreto eterno, demonstrando o Cordeiro Imaculado que se sacrificou por nós. A boa notícia é que seu precioso sangue foi derramado por todos nós, e é importante compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também conheçam o verdadeiro significado da morte de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.